Olá, como vai você? Eu sou Reinaldo Alexandre, este é o canal A Forma que a Bíblia Diz. Se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e deixe o seu like, ok? Em Mateus, no capítulo 24, no versículo 22, Jesus está dizendo que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Jesus ali nos versículos anteriores, ele está relatando a destruição do templo e o cerco de Jerusalém. Ele está dizendo ali também, nos versículos anteriores, ele diz ali também, que apareceria muitos salvadores da pátria, quando os romanos cercassem e sitiassem Jerusalém. Haveria muitos ali, salvadores da pátria, personalizados em falsos profetas e anticristos. Então, esses salvadores da pátria eram para os discípulos deles se acautelarem, né? Desses salvadores da pátria que ia aparecer ali no cerco de Jerusalém. Então, ali no versículo 22, ele fala que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Era muito comum, né? E até viável, para que não houvesse perca, né, de soldados, o exército opressor, ele sitiar um determinado local e avaliar ali quantas pessoas tinham, o que eles tinham para comer, se eles tinham o estoque, né, de comida que eles tinham, se eles tinham água ali à vontade, água potável à vontade, se não tinham, para que eles pudessem fazer a avaliação de quanto tempo aquele pessoal aguentaria ficar ali dentro preso, né, sitiado ali, sem receber alimento de fora. A tentativa de matar, né, essas pessoas de fome e não assim perder, né, ter perca de soldados no combate, no confronto direto. Então, os romanos, né, eles tenham feito uma avaliação errada, ou eles fariam, né, porque Jesus ali está falando uma coisa que ia acontecer num futuro breve. Teve um helicóptero ali para atrapalhar a nossa gravação. Então, ali os romanos podem ter feito uma avaliação errada sobre quantas pessoas estavam ali dentro de Jerusalém naquele momento do cerco, sobre o estoque, né, de alimento que eles tinham ali dentro ali, para quanto tempo aquele estoque de alimento ia dar, e assim, com isso, eles fizeram uma avaliação de um cerco, né, mais prolongado, né, um cerco bastante prolongado. Jesus aqui está falando que esse cerco foi abreviado, foi diminuído, né, o tempo desse cerco. Então, dá-se a entender que os romanos tinham se preparado para ficar ali acampados em torno da cidade, em volta da cidade, por mais tempo do que realmente eles ficaram. Então, Jesus está falando aqui que o cerco ali foi abreviado, certo? Quando nós pegamos os relatos, né, desse cerco, no livro 5 de História dos Hebreus, no capítulo 36, Flávio Josefo está relatando parte da tragédia, né, que foi esse cerco. Porque aqueles judeus presos ali dentro, eles se dividiam em vários grupos, em 3 grupos principais. E esses 3 grupos não admitiam que ninguém saísse da cidade para se entregar aos romanos e salvar as suas vidas. Então, esses grupos, sempre que uma pessoa tentava sair da cidade, ou falava que ia sair da cidade e se entregar aos romanos, essas pessoas eram mortas. Esses judeus mesmo matavam seus próprios parentes, né, familiares, conhecidos, pessoas da cidade, para não deixar que eles se entregassem e se juntassem aos romanos, para não permitir que eles salvassem as suas vidas se entregando aos romanos. E o que acontece ali? No capítulo 36 de História dos Hebreus, no livro 5, Flávio Josefo relata que parte desses judeus, eles começaram a engolir ouro, né? Engolir ouro para sair da cidade, com esses ouros no estômago, no intestino. E quando os sírios, né, que eram aliados dos romanos, e os árabes também, parte também dos romanos, descobriram que eles estavam engolindo ouro e saindo da cidade para se entregar, eles começaram a partir esses judeus ao meio. Eles cortavam esses judeus e abriam seu estômago, seu intestino, para ver se ali tinha ouro, né, que eles haviam engolido. E numa noite eles mataram mais de 2.000 judeus dessa forma, para procurar ouro. E ali no capítulo 36 relata que ficou bastante indignado com o que eles estavam fazendo, porque era um crime de guerra, né, era uma atrocidade. Nem naquela época era admitido crimes de guerra dessa natureza, né, com tal crueldade. Então Jesus ali está relatando o seguinte, ele está relatando que aquele cerco de Jerusalém estava previsto para durar bastante tempo,
Os romanos tinham se preparado para cercar a cidade, eles tinham se preparado para ficar ali, né, acampados em torno da cidade por muito mais tempo. E que os romanos, por algum motivo, eles abreviaram esse cerco, eles diminuíram o tempo desse cerco. Quando fala ali que por causa dos escolhidos, eu não vou aqui entrar no mérito da questão, se é por causa dos escolhidos dos romanos, pessoas que tinham se aliado aos romanos que estavam lá dentro, ou se é por causa do próprio Deus, escolhidos do próprio Deus. Não vou entrar nesse mérito aqui. O que eu quero dizer aqui é que o que está relatado ali não tem nada para o futuro. Não tem nada para um ser para o futuro, ou nada no tocante à humanidade num todo, né? Era um confronto, um conflito local. Jesus ali está relatando um conflito terrível, um conflito jamais visto anteriormente, que jamais haveria posteriormente um conflito igual. Era o cerco de Jerusalém e a crueldade do que aconteceria ali naqueles dias, né? Era o sofrimento terrível que aqueles judeus iam passar naquela dispensação. Vou deixando aqui um forte abraço para você, ok? Forte abraço, graça e paz.